Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu estou bem, e vocês? Deus está nos dando a vitória. A luta vem e passa, mas é Deus quem zela do teu povo, é Deus quem cuida de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 17 fala sobre a Santa Ceia, né? E nós vemos hoje muitos ministros ministrando a Santa Ceia sem trazer o estudo da palavra de Deus, sem explicar para a igreja o discernimento do corpo de Cristo. Para que serve realmente o corpo e o sangue de Cristo? Nós sabemos que é para que nós tenhamos vida em Cristo, né? Mas mesmo assim seria bom se todo presbítero, quando está ministrando a Santa Ceia, venha nos ensinar, nos explicar o que diz essa palavra, o que significa essa mensagem. E muitos são tão falhos que nem lê 1 Coríntios 11, 27, para poder ministrar a ceia. Outras vezes lê, mas não explica, passa para outro assunto. Vai falar outra coisa que não tem nada a ver com Santa Ceia. Vai falar do irmão, da irmã, daquele dia que ele fez aquela viagem, né? Daquele dia que ele recebeu aquele livramento, que ele recebeu aquela bênção, né? E não explica a palavra de Deus como tem que ser explicada. E eu encontrei aqui esse ensinamento aqui, e eu vou passar para vocês também. Eu gostei. Porque nós precisamos do discernimento da palavra, né? E tem aqueles ministros abençoados, presbíteros abençoados, que têm o dom, mas parece que tem preguiça de pregar a palavra. Glória a Deus. Antes de eu abrir aqui, no estudo, é 1 Coríntios 11, 17. Eu vou ler o 27, o 28 e o 29. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Coma deste pão, né, e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Então é por isso que os ministrantes que servem a ceia, que pregam a palavra de Deus, é necessário trazer o estudo da palavra. Agora vamos ver aqui esse estudo que eu encontrei aqui. Glória a Deus. Precisamos discernir o corpo de Cristo. Não sei se está dando para você ver aí, mas eu vou ler aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tomara que não saia, né, do lugar. Precisamos discernir o corpo de Cristo. Se pudermos fazer um resumo de ensino que Deus tem para nós, ele desembolsaria na ceia do Senhor quando participamos da ceia. Temos tudo que Deus deseja. Temos tudo que Deus deseja. Para nós, o sangue de Jesus nos justifica, e por isso celebramos sempre a ceia por meio dela. Recordamos também essa verdade. Então nós participamos da Santa Ceia
porque o sangue de Jesus que nos justifica e que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Deixamos de ser alvo da acusação de Satanás. Quer dizer, nós deixamos de ser alvo da acusação de Satanás quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós participamos da ceia do Senhor. Glória a Deus, deixa eu segurar aqui para não sair. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, que é a Santa Ceia, nós deixamos de ser alvo de Satanás. Como assim? Por quê? Porque a pessoa que não participa da Santa Ceia, que não tem uma vida de total comunhão com Deus, ela serve de alvo do inimigo muitas vezes. Por quê? Porque ela não está firme na rocha que é Cristo. Ela não está firme no Senhor. Então ela se torna alvo das acusações de Satanás. Ela acaba praticando coisas terríveis, porque ela não está plantada na videira verdadeira que é Jesus. Ela não está ligada na videira verdadeira que é Cristo. Glória a Deus. Eu estou com medo de sair daqui, parei. Alvo das acusações de Satanás. A ceia do Senhor é imprescindível para todos os membros da igreja. Tanto que no início da igreja, né? No início, quando começou, né, os cristãos servir o Senhor, né? Os primeiros cristãos, né? No início da igreja, perdi aqui. Acusação de Satanás impreensíveis para todos os membros da igreja. Tanto que no início da igreja ela não era celebrada. Se um único irmão tivesse ausente enquanto todos não chegavam, a ceia não era celebrada. Então, no início da igreja de Deus sobre a face da terra, a ceia ela só era celebrada quando chegassem todos os irmãos que iriam participar. Quer dizer, eles esperavam uns pelos outros, eles tinham amor, tinham comunhão uns com os outros. E muitas pessoas falam que não precisa congregar, que as igrejas estão desviadas, que o povo está desviado, que não adianta congregar, que os pastores está tudo errado, que não adianta congregar. Mas o que a palavra de Deus fala? Que é necessário nós estarmos na presença do Senhor. Sofonias 2 fala: congrega-te, ó nação, que não tens desejo. Glória a Deus. Hebreus 10, me esqueci o versículo. Hebreus 10 e o versículo, eu esqueci agora no momento, fala também para nós não deixar a nossa congregação como é costume de muitos. Eu até falei no outro vídeo, né? Como é costume de muitos. Então, é necessário congregar, é necessário nós estarmos na Santa Ceia do Senhor, junto com toda a congregação, junto com o povo de Deus. Na hora que eu saio aqui, eu perdo. Só era celebrada se a ceia não era celebrada se um único irmão estivesse ausente. Então, eles esperavam uns pelos outros. Enquanto todos não chegavam, a ceia não era celebrada. União, né, uns com os outros. Ela não é um cerimonial, é algo tão glorioso. E hoje nós vemos aí que se faltar 2, 3, 4, 5 irmãos na Santa Ceia, os pastores não ficam tão preocupados, né? Muitas vezes nem vai lá fazer uma visita para saber por que o irmão não veio na ceia, por que a irmã não veio, por que eles não estão congregando direito.
né? Isso é falta de união, é falta de amor uns para com os outros. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Enquanto todos não chegavam, a ceia não era celebrada. Precisamos ter a compreensão do porquê a sua celebração. Verso 29 de 1 Coríntios e 11. Anota aí. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juiz para si. Então, aquele que participa da Santa Ceia indignamente é para a sua própria condenação. Glória a Deus. Aqui está falando, verso 29, né? Deixa eu ver se é do verso 11. É isso aqui mesmo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Glória a Deus, é isso aqui mesmo que está aqui, esse versículo. Diz assim, porque nós, embora muitos somos, o verso 10 e o verso 17 também. Diz assim, porque nós, embora muitos somos, unicamente um pão. Glória a Deus. Vou ver o que está falando aqui no verso 10. Portanto, a mulher não tem nada a ver. Não, deixa. Glória a Deus. Não vou ler aqui não, você anota aí. Verso 10 e o 17. Assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Quer dizer, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós estamos todos ligados em Cristo Jesus. Por isso nós temos que participar da ceia do Senhor e estar em comunhão uns com os outros. Eu estou aqui com medo de sair do lugar aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um só corpo. Somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quer dizer, nós participamos da ceia do Senhor, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então, nós somos um só corpo. Nós pertencemos ao mesmo corpo que é Cristo. Glória a Deus. Por isso é necessário nós estarmos reunidos na casa do Senhor para comer da sua carne e beber do seu sangue, para participar da ceia do Senhor. A igreja é o corpo da cabeça. Quem é a cabeça? A cabeça é Cristo. A igreja é o corpo da cabeça. Quer dizer, nós temos que estar sempre ligados em Cristo Jesus. A igreja é o corpo da cabeça, que é Cristo. Igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Quer dizer, igreja não é apenas para rever os amigos, para rever os irmãos, para rever o pastor, para distrair. Igreja não é você falar assim, eu vou para a igreja porque eu não tenho mesmo para onde ir, então eu vou para me distrair um pouco. Não, igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas é um lugar que nós temos que estarmos reunidos para louvar e exaltar o nome do Senhor e aprender a tua maravilhosa palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
simplesmente um ajuntamento de pessoas, né? E quando esse termina, cada pessoa volta para a sua casa. Quer dizer, nós nos reunimos ali para louvar o Senhor, exaltar o teu nome e ouvir a tua palavra. Por quê? Porque dentro da nossa casa, às vezes nós estamos orando, nós estamos fazendo um estudo na palavra de Deus, e de repente alguém toca a campainha, de repente seu esposo te chama, seu neto te chama, o vizinho te incomoda, te chama, mas na casa do Senhor nós estamos ali só para isto. Então é necessário congregar, não deixando a sua congregação como é costume de muitos. Depois eu vou ver onde que está em Hebreus, é Hebreus que fala. Não deixando a sua congregação como costume de muitos. Hebreu 10, só que eu esqueci o versículo. Existe uma aliança quando celebramos a ceia. Estamos anunciando nova aliança. Quando nós celebramos a ceia, quando nós participamos da Santa Ceia, estamos anunciando uma nova aliança. E que nova aliança é essa? É a nossa vida em Cristo Jesus. E que nova aliança é essa? É Jesus que morreu no Calvário para te salvar, para te libertar. Nós já não vivemos mais a velha aliança, mas nós vivemos agora a nova aliança, que é Jesus Cristo. Não tinha lá no Velho Testamento a Arca da Aliança? Quando alguém pecava, matava ali um bezerro para que seus pecados fossem perdoados? Mas hoje não, nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, se tivermos em comunhão com Ele. Quando celebrarmos a ceia, quando celebramos a ceia, estamos anunciando nova aliança, né? Não é mais a velha aliança. Nós já não somos mais velhas criaturas. Nós já não somos mais o velho Adão, a velha Eva. Agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Agora nós já não podemos aceitar os pensamentos negativos na nossa mente, no nosso coração. Nós já não podemos abrir a nossa boca para falar coisas que não convêm, mas somente aquilo que é do agrado de Deus. Nós temos que ter uma vida em Cristo Jesus, uma vida de fé, uma vida de vigilância, uma vida de comunhão com Deus. Que é a nova aliança, não é mais a velha aliança, que era apenas uma figura. A Arca da Aliança era uma figura, né? E quando alguém pecava, matava um bezerro, um animal, e apresentava aquele animal, aquele sangue, né? Para que Deus perdoasse os seus pecados. Mas hoje, a nova aliança é Cristo Jesus, que morreu no Calvário. Toda hora tem que colocar o dedo aqui, ó. Porque não sai do lugar. Glória a Deus. Todos os atos praticados apenas prefiguravam o que acontecia. A celebração da ceia não se refere ao tamanho do pão. Quer dizer, o tamanho do pão, a quantidade de suco, ou que seja vinho, não interessa. O que interessa é que depois que o presbítero, que o homem de Deus levanta aquele pão e aquele suco, ele é transformado no sangue e no corpo de Cristo. Aquele pão é transformado no corpo de Cristo. E ali está a verdadeira aliança, que é Jesus. Aquele suco é transformado no teu sangue. Glória a Deus. E por isso nós não podemos participar da Santa Ceia indignamente. Porque a Santa Ceia indignamente é para a nossa própria condenação. Então não interessa o tamanho do pão,
o tamaminho do suco. O que interessa é que ali é o corpo e o sangue de Jesus. A quantidade do vinho, vou ler de novo. A celebração da ceia não se refere ao tamanho do pão ou quantidade do vinho, pois pode ser apenas uma gota, mesmo que fosse uma gota, né, de vinho, ou um pedacinho de pão, ou um pão inteiro, e 1 litro de vinho. Logo, não é nada disso. O que interessa é que ali é o corpo e o sangue de Jesus. Não é nada disso. A celebração da ceia, o que ela representa, temos que discernir o corpo de Cristo, ou seja, discernir a maneira que o Senhor estabeleceu para que a igreja viva, cada um fazendo a sua parte, cada membro cumprindo realmente o papel dele no corpo de Cristo, cada membro cumprindo seu papel. Para um, Deus deu o dom de profecia, o dom da palavra, né? O dom da revelação. Outro, Deus deu o dom de louvor. O outro, Deus deu o dom de orar. É aquele que mais ora pelo povo, né? Glória a Deus. Então, cada um, Deus entregou um dom. Onde que eu estava lendo? Temos que discernir o corpo de Cristo, ou seja, discernir a maneira que o Senhor estabeleceu para que a igreja viva, cada um fazendo a sua parte. Então, se você recebeu o dom de evangelizar, vai evangelizar. Se você recebeu o dom só de orar, vai orar. Se você recebeu o dom de ter um bom comportamento, continua vigiando. Glória a Deus. Porque a vizinha está de olho em mim, está de olho em você. A minha família está de olho em nós. Qual tem sido o meu comportamento? Qual tem sido o meu testemunho? Você que tem um testemunho bonito, uma maneira de viver linda, maravilhosa, santa diante de Deus, continua. Isso também é um dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. Cristo, ou seja, discernir a maneira que o Senhor estabeleceu para que a igreja viva, cada um fazendo a parte, cada membro cumprindo realmente o papel dele no corpo de Cristo. Então, cada um recebeu um dom, né? Como diz a palavra de Deus, que são 12 dons, né? Cada um recebeu um dom. Então, aproveite esse dom, use esse dom na obra de Deus. Glória a Deus, e não tenha inveja do seu próximo. Porque muitas vezes a pessoa já tem um dom e às vezes ele nem usa aquele dom e fica com inveja do outro que Deus usa de outra forma. Ah, eu queria ter o dom de pregar, mas Deus me deu o dom foi de orar. Eu queria ter o dom de profetizar, mas Deus me deu foi o dom de louvor. Deus me deu foi o dom de evangelizar. Então vai evangelizar. Deus me deu o dom de orar pelo povo. Vamos orar pelo povo. Deus te deu o dom foi de você ir para os hospitais, para os terminais, pregar dentro dos ônibus. Faça como Deus quer te usar. Glória a Deus. Mesmo que seja a forma mais simples, mas o importante é que Deus te entregou um dom. Você que tem bom exemplo já é um dom. Não está escrito na Bíblia esse tipo de dom aí. Eu chamo isso de dom. Já é um dom de Deus. Porque é um dom de Deus. Você que tem um bom exemplo, é uma pessoa humilde, é uma pessoa educada, é uma pessoa que nem precisa se esforçar tanto para ser humilde, é uma pessoa que não precisa se esforçar tanto para vigiar, porque desde pequenininho esse é o seu jeito, já é um dom de Deus. A ceia é exatamente para você discernir o corpo de Cristo. A ceia é exatamente para você discernir o corpo de Cristo. Se você não discerne o corpo, perde o privilégio de assumir o que Deus tem. Se você não discerne, se você não sabe para que serve a Santa Ceia,
Se você não sabe para que você está na casa do Senhor, para que você é um crente, então você perde. Deixa eu ler aqui de novo. Se você não discernir o corpo, perde o privilégio. Você perde o privilégio de assumir o que Deus tem para te entregar. Então, para que nós servimos a Deus? Porque Deus é vida, Deus é paz, Deus é amor, Deus é justiça. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta. E para que nós participamos da ceia do Senhor? Para que tenhamos vida em Cristo Jesus. Mas tudo isso com vigilância, né? Não é fácil, mas temos que esforçar. Se você não discernir o corpo, perde. Se você não discernir para que serve o corpo de Cristo, a Santa Ceia, você perde o privilégio de assumir o que Deus tem para a sua vida. E Deus tem muita vitória para nossas vidas. Então vamos ficar firmes. Jesus para a nossa vida, para a sua vida. Jesus falou para chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Então nós temos que alegrar com quem alegra. Nós não podemos ter inveja de alguém que recebeu uma bênção, às vezes maior do que a minha ou maior do que a sua. Ou às vezes você estava ali há tanto tempo esperando por aquela vitória, por aquela bênção, por aquela cura ou por aquele cargo. Aí alguém recebeu primeiro do que você, alguém que chegou por último recebeu primeiro do que você. Aí você fica com inveja, aí você fica triste, aí você fala, mas eu já estava aqui e por que Deus entregou para ele primeiro, para ela primeiro? Não, nós temos que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram, como assim? Alguém está triste, oferece o teu ombro para ele, abrace ele, consola ele com as palavras de Deus, com seu testemunho, com a sua maneira de viver. Tente ajudar aquela pessoa, sinta a dor que ele está sentindo também. Vamos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Jesus falou para chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. E segundo a Escritura, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ana, ela chorou muito tempo, né? O sacerdote ainda zombou dela, achou que ela estava embriagada, né? E ela, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou triste, eu estou depressiva, eu estou deprimida, porque eu quero um filho há muitos anos e até hoje eu não consegui esse filho. E aí o que aconteceu? Jesus olhou para a sua aflição, para o seu desejo, para a sua humildade e entregou a vitória para Ana. Glória a Deus. Onde que eu estava lendo? Chorarmos com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Ana chorou muitos anos, mas a alegria veio até a ela. Deus lhe concedeu o filho Samuel, um grande homem, profeta de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não posso tirar o olho daqui. Alegrarmos com os que se alegram, chorar com os que choram. Segundo a Escritura, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre volta. Aleluia. Que está falando, né? Mas a alegria sempre volta. Se você for parte desse corpo, esperará a volta da alegria na vida do seu irmão e se alegrará com ele. Glória a Deus. Vou recapitular. E se você for parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, esperará a volta da alegria
na vida de seu irmão e se alegrará com ele. Esperaremos a volta de Cristo e nos alegremos uns com os outros. Aleluia. Estou olhando aqui se falta muito. Você é parte do corpo, assim como todas as células e todo o sistema fazem parte do seu corpo físico. Cada membro da igreja faz parte do corpo de Cristo. Então, cada membro, cada crente, cada cristão faz parte do corpo de Cristo. Se ele estiver vigiando, fazendo a vontade de Deus e sempre se arrependendo dos seus pecados e lutando para não pecar outra vez, para não cometer a mesma falha novamente. Porque nós só podemos falar que nós temos temor de Deus se nós lutar para não pecar de novo aquele mesmo pecado, né? Cada membro da igreja faz parte do corpo de Cristo. O Senhor Jesus não tem dois corpos, mas somente um. Então é por isso que nós não podemos fazer a vontade de Deus e ao mesmo tempo a vontade do maligno, a vontade de Satanás, a vontade do mundo. Nós não podemos andar em dois caminhos, porque é um só corpo de Cristo. O Senhor Jesus não tem dois corpos, quer dizer, nós não podemos andar em dois caminhos, no caminho largo e no caminho estreito. Nós temos que andar somente no caminho estreito, que é o caminho da salvação, que é o caminho que nos leva esse corpo, que é o corpo de Cristo. E aí seremos um só corpo em Cristo Jesus. Mas somente um, então, não existe duas igrejas. Vou recapitular para ficar melhor. Parte do seu corpo físico. Cada membro da igreja faz parte do corpo de Cristo. Cada membro da igreja faz parte do corpo de Cristo. O Senhor Jesus não tem dois corpos, mas somente um. Então, não existe duas igrejas. Existe a igreja. A palavra diz que Cristo amou a igreja. Então, existem vários ministérios, mas a igreja é eu e você. Cada um de nós somos uma igreja. Mas não existe várias igrejas. A igreja é Cristo. Então nós temos que estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Na doutrina de Cristo Jesus, que é a tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Corpo, mas somente um. Jesus não tem. Cada membro da igreja faz parte do corpo de Cristo. O Senhor Jesus não tem dois corpos. Só existe